Sim, ali eu comecei a conhecer já o mundo, cara. Coisa que muita gente nunca viu, nunca Sim. conheceu, nunca escutou falar. Eu já com 10, 11 anos eu já tava já, entendeu? Porque eu sempre fui assim, de trocar muita ideia, de falar, Sim, sim. de ter que perguntar, de ser curioso, Um cara curioso. tal. Isso, cara. E ali foi onde eu comecei a aprender mesmo. Tanto a malandragem da rua, quanto você saber sair, saber chegar, entendeu? Mas, ô Então, Fábio, beleza, tem esse tipo de cara que conta Aham. essas histórias. Essas histórias pra um adolescente, ela não é muito glamurosa? O adolescente e acha que isso é bacana, é coisa de super-herói, fazer essas coisas que o cara fez? cara, era bem isso aí. Até eu quero até dizer assim, cara. A gente, quando é novo, entendeu? A gente tem uma noção diferente, né? Igual você falou, tudo é muito glamuroso, tudo é muito bonito, né? Não, Desde isso. não vê as consequências. Não, nenhuma. Você Sim. não mede nenhuma. Então você tá conversando com uma pessoa ali que você não faz a mínima noção do que ele é capaz, né, cara? Pode crer. Mas é meio glamuroso. E foi isso aí que começou a fazer uma mudança na minha cabeça. Entendeu? Porque eu escutava histórias ali, tinha uma convivência ali, quando eu chegava em casa, era outra convivência. Tanto que eu tive um embate muito grande com o meu padrasto. A gente foi muito brigado, muito, entendeu? Boas partes da minha infância, tanto que eu aprendi esse jeito de debater, esse jeito de, sabe, da pessoa às vezes, e eu falo, pô, mas não é assim. Até mesmo porque, igual eu falo, ele era meu padrasto. Ele me conheceu, eu tinha 8 anos de idade. Então ali começou já os embates da vida. Porque ele era meu pai, entendeu? Então, igual acontece hoje com muita gente, às vezes chega um cara na família, a criança é difícil conseguir aceitar. Exatamente. Entendeu? Cara. É muito Eu difícil. entendo perfeitamente. É difícil. Eu imagino assim, que nem hoje eu tenho minha filha. Se eu sair do convívio da minha filha, e eu tenho certeza, se entrar um outro cara ali um dia, vai ser difícil pra ela. Porque é difícil você ter uma convivência com uma pessoa nova. E ali começou os embates. Meu padrasto começou a me bater muito na época. Mas muito, cara. Mas muito. E isso começou a causar uma revolta dentro de mim. Você tá entendendo? Eu imagino. Porque na minha cabeça eu tinha assim, ó. Pô, o cara não é meu pai. O cara chegou agora. Beleza, ele quer ajudar? Sim. Às vezes ele tá numa boa intenção. Mas, cara, você não é pai. Você tá entendendo? Sim, eu acho sim. que tem... Igual eu tenho minha filha hoje. Pavão, vou te falar a verdade. Eu nunca precisei relar a mão na minha filha. Minha filha... não, são casos e casos. São sim. casos e casos. Mas assim, eu relei a mão nela uma vez, eu chorei. Que eu falei mais alto com ela, eu chorei. Porque eu acho que existem outras formas de criação. Mas é porque, Fábio, você traz pra você hoje, com 27 anos, 27 anos. com 27 anos, um aprendizado Isso. que a faculdade, que a escola, qualquer outro lugar não ensina, que é a vida, que é as ruas. Então, você consegue enxergar com esses olhos e colocar nela o olhar de criança que você tinha. Só que nessa época, quando você fala do seu padrasto, não sei, não conheço, ele tinha uma visão diferente. Ele simplesmente é o seguinte, ele estava com uma mulher, na qual ele gostava da mulher, mas ela tinha um filho, e até então, entre aspas, é um problema pro cara, porque ele não é pai do menino. E aí ele vê o menino se descambando por um caminho que não era o caminho legal. Na cabeça dele, que a gente não sabe quais informações que ele recebeu na vida dele, o único jeito de frear isso era, de repente, sendo mais firme, porque discutir contigo ou tentar te ensinar não fluiria, porque você não teria a capacidade de absorver isso. Ele falou, bom, se eu bater, eu uso... Porque existem duas formas de você conseguir as coisas. Uma é com o poder, outra é com a autoridade. Com a autoridade é quando você, de fato, explica para a pessoa, ela consegue compreender e ela muda a cabeça dela, porque você tem autoridade para falar aquilo. E a outra é com o poder. O poder é o seguinte, eu mando, você obedece. Se você não obedecer, eu te bato. É assim. E aí, cara, por uma criança de 8, 10, 11 anos, é difícil você trabalhar a autoridade, já que ela vem de pais separados, uma convivência com pessoas que contam a história do Carandiru, por exemplo, pra ti. Então, é compreensível também a caça do seu padrasto lá atrás, entendeu? Eu consigo assim, analisar isso. Igual eu falo assim, ó, hoje demorou muito tempo pra mim entender isso. Tá entendendo? Tanto que hoje tem muitas vezes que às vezes eu deito às vezes e penso, pô, cara, mas se ele não tivesse feito isso às vezes, pode crer, estaria hoje numa situação pior. Sim. Você tá entendendo? É. Então assim, não julgo ele, mas eu digo assim, que eu passei boa parte da minha vida, eu posso dizer até mesmo, por isso eu acho que demorou muito tempo para as coisas começarem a dar certo pra mim. Eu passei uma boa parte da minha vida tentando provar pra ele e pra algumas pessoas que eu era capaz. Pode crer. Sim, faz sentido. Sim. Sabe quando você se fecha naquilo, você não tem outro foco na vida. Eu cheguei a um certo momento da minha vida que eu não tinha outro. Meu foco era o quê? Eu vou mostrar pra esse cara, mano, que eu não sou isso que ele tá falando. Sim.
Pode crer. Sim. Só que, cara, tem várias outras coisas por trás. Que nem hoje eu posso falar pra você, hoje eu não tenho mais foco, hoje eu não tenho mais nada pra provar pra ninguém. A verdade é, tipo assim, eu tenho que provar pra mim mesmo. O resultado é pra você. É pra mim mesmo. Mas ó, vamos lá. Cê- Você chega em casa, só desculpa te cortar. Você chega em casa, seu padrasto bravo, olhando um caminho que você tá tomando diferente, desce uns tapas em ti. Bastante tapa. E aí na rua, os caras que estão perto de ti só te contam história boa, só te tratam bem pra caramba, só passam a mão na sua cabeça e falam, ó, você pode ser o herói dessa bocada aqui. Você tende a olhar pra esse lado que é mais agradável pra ti. Ainda Mais mais, ou menos quando aquela ainda mais quando é criança. E Isso, aquela cabeça. isso, Porque a ainda mais partir quando dos é 6 criança. anos é que começa a formar o caráter e a personalidade Até então, do não ser humano. adianta que, entendeu? Pode Mas crer. naquela época, se alguém falasse pra mim que ele estava certo, eu jamais compreenderia. Pode Porque, crer. entendeu? Eu jamais compreenderia, entendeu? Exatamente. Porque a gente, é igual você falou, a gente tá ligado num glamour, numa história, em algo que talvez, entendeu? Seja bem mais legal do que aquilo que você vive. Exatamente. Entendeu? Eu Mas tive um primo, porque ele faleceu já, que ele ficou 18 anos da vida dele preso, cara. É foda. E ele era o cara, dentro da família, assim, ele era o cara. É foda. Ele não era cara nenhum. Não cara. era. Só fez O merda. cara só se acha que ele é o cara, a verdade Não, é a gente essa. achava que ele era o cara. mas- Nem ele sentia muito. A gente achava porque tinha essa história, sabe? Que a gente via nas Não, TV e mas tal. Muito é isso mesmo, é muito mais história do que... O glamour que não existe, Não né? existe nada, cara. Existe. Beleza. Aí, como é que é essa transição e tal? Você nas ruas, absorvendo tudo isso de informação, seu padrasto não muito contente contigo dando uns tapas, a tua mãe numa sinuca de bico, porque ela tinha que manter um relacionamento que alguém que dava um suporte emocional pra ela, porque ela já tinha uma idade e precisava de alguém, provavelmente gostava, coisa do tipo dele, e pro outro lado ela tem um filho que ela também vê que tá descambando, mas que ela... Mas, cara, eu posso te falar Não consegue a verdade, assim, ó, conduzir? do meu ponto de vista que eu tenho, tá? Eu sempre fui um cara que, assim, ó, eu não sei, eu posso estar errado, tá? Mas eu sempre... Lógico, quando você tem uma certa idade, eu mesmo quando eu tinha meus 11 anos, eu já comecei a saber diferenciar o que era o certo e o que era errado. Sim. Então, assim, o meu jeito que eu era muito levado no modo de falar, no modo de comportar, mas sempre fui uma pessoa respeitosa, nunca respondi pra minha mãe, Sim. nunca precisei responder pro meu padrasto. Você tá entendendo? Então, assim, eu não era, tipo, descambado já pensando naquela época em fazer algo errado. Não, tanto que, igual eu te falei, eu entregava panfleto, olhava carro, eu fazia de tudo pra ter o meu dinheiro ali, pra não precisar ir pra esse lado errado. Você tá entendendo? Sim. Mas aí começou essa transição aí. Ele lá brabo comigo, minha mãe brabo, e eu na rua, porque era onde eu ficava. Ficava mais onde de eu- boa. Entendeu? Era onde... Teria paz, entre aspas, Teria né? paz, que na verdade, que na época era o que você falou a verdade, que eu pensava, né? Pô, chego em casa, Momentâneo. é só isso, e aqui na rua eu tô de boa, tô tranquilo, mas na verdade... Levantando a sua grana, Na verdade não lidando com os seus amigos. Na verdade não é, porque amigo, você não adianta que na rua você não Mas faz na sua amigo. cabeça era isso.